Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Hoje é terça-feira e a gente vai fazer o pré-jogo de Internacional e Fluminense. Primeiro jogo da Copa do Brasil, jogo de ida lá no Sul. Fluminense já viajou, já está em Porto Alegre, treinou hoje de manhã no CT do Grêmio. E a escalação é um mistério, galera. A gente não sabe se o Renato vai poupar o Thiago Silva, quem vai jogar na lateral esquerda, se é Fuentes ou se é outro jogador, enfim, alguns mistérios que a gente só vai poder desvendar amanhã antes do jogo. Mas a gente vai falar a escalação que a gente acha que o Fluminense vai para o jogo, então a gente vai dar aqui para vocês. Mas antes a gente vai falar algumas coisas. O Fluminense está juntando, né, galera, os cascos, os cacos para enfrentar no Internacional no Beira-Rio. Possivelmente teremos Fuentes na lateral esquerda. René ainda não está recuperado 100% e pode ser que seja poupado. Na zaga, se o Renato resolver poupar o Thiago Silva, poderemos ter Thiago Santos atuando ao lado de Freitas. Que temeridade, né, galera? Ou Manuel e Freitas, ou até os três juntos, quem sabe. É o jogo de ida, né, que vai ser amanhã às 21h30 no Beira-Rio, transmissão da Globo. E o jogo de volta será na próxima quarta no Maracanã. Tá? Renato Gaúcho, galera, está pressionado, viu, pelos últimos resultados, pelas 5 derrotas consecutivas depois que veio da Copa. Né? Perdeu uma na Copa, que é a do Chelsea, na semifinal, e depois perdeu mais 4 aqui no Brasileiro. Então o time tem poucas opções de reservas, a verdade é essa, mas mesmo assim o Renato insiste em fazer aquele rodízio nos jogos. Uma coisa burra que ele está fazendo, porque ele está prejudicando a ele mesmo, a não ser que ele queira sair do Fluminense. Né? O Fluminense está a 5 pontos da zona de rebaixamento, tá? Há de se dizer, e no sábado vai enfrentar o Grêmio no Maracanã, um time que ele não vence há séculos. Quanto às contratações, galera, vamos falar um pouco de cada jogador. O Vitinho, o jogador se assustou um pouco com a revolta da torcida tricolor nas redes sociais, com sua possível contratação, né? Tá assustado o jogador. Isso aí não é nenhuma surpresa, né? Vitinho foi do Flamengo e a torcida tricolor não gosta. E além disso, é um jogador de 31 anos, sem clube, num declínio de atuações, então é uma contratação que a gente não sabe como ele vai vir, né? O jogador precisa responder à proposta tricolor que foi feita, que está nas mãos dele. Tá? Então, agora o Vitinho vai ter que resolver, se vem ou não. Lucas Ribeiro. O jogador também tem proposta do Fluminense. Tá? Inclusive, ele já acertou salários com o Fluminense. Já está tudo certo entre o Fluminense e ele em termos de salários. E agora o acerta com uma melodia. Lembrando que existe também uma proposta do Qatar, milionária. O jogador foi eleito o melhor jogador do campeonato sul-africano, tem 26 anos, e o Qatar acena com uma proposta milionária. Né? Então, se ele quiser ficar por lá, ele vai ficar no Qatar. Agora, se ele quiser realmente vir para o Rio e despontar num clube de ponta, que é o Fluminense, aí vai ser uma opção do jogador. Tá? O jornal o Globo, galera, fez uma pesquisa pelo Brasil, uma piada, né? Entrevistou 2.000 pessoas e, pasmem, o Fluminense ficou em 14º lugar na pesquisa, com 0,9% de torcida em relação aos demais. Atrás do Sport, do Bahia, do Botafogo. Gente, só pode ser uma piada, né? Só pode ser uma piada o Fluminense ter menos torcedores do que o Botafogo. Isso não existe, tá? Com todo respeito ao Botafogo, o Fluminense não tem menos torcida que o Botafogo, mas nem a pau. E nem menos que o Sport, nem menos que outros clubes aí que estão na frente do Fluminense. Com todo respeito, pesquisa da Globo para mim não tem muita, como é que se diz? Veracidade, né? A Globo é flamenguista, né? Então, o Fluminense, eles odeiam o Fluminense. Para colocar o Fluminense em último, nada é impossível. Então, para mim, não tem crédito nenhum essa pesquisa do Jornal Globo, tá? Eu não levo a sério essa pesquisa, mas nem a pau. Se eu fizer aqui uma pesquisa do bairro, vocês vão ver quantos tricolores tem. Só para vocês terem uma ideia. Então, para mim, isso não existe, tá?
Vamos às escalações, galera, de Internacional e Fluminense para o jogo de amanhã. Inter, Rocher, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabé. Minuto de silêncio para passar a mão. Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick. É com esse que a gente tem que ter cuidado, Alan Patrick. Wesley, jogador rápido, também perigoso pela direita. Carboneiro e Borré, outro jogador perigoso, rápido e habilidoso. Técnico Roger Machado. Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Bernal, Martinelli e Nonato. Soteldo, Cano e Lima, ou Hércules. Técnico Renato Gaúcho. O Fluminense pode vir com um quadrado no meio campo, botando 3 volantes, né? E liberando um pouco o Nonato e às vezes o Martinelli, ou ele pode vir com o Lima fazendo esse quarto homem de meio campo, tá? O jogo vai ser no Beira-Rio, amanhã, quarta-feira, às 21h30. O árbitro da partida é o Rodrigo Pereira, de Pernambuco. Gente, não tem outra alternativa para o Fluminense sair desse clima que ele está, desse clima ruim entre torcida, dirigentes, torcida, treinador, jogadores, torcida, enfim. Só uma vitória amanhã interessa ao Fluminense. O último jogo do Flu contra o Inter, no primeiro turno ainda, nesse primeiro turno no Brasileiro, foi 2-0 para o Fluminense antes da Copa do Mundo. Então, o Fluminense já sabe jogar contra o Inter, já sabe como é que é jogar lá. O Renato conhece bem o Inter, jogou anos pelo Grêmio e também dirigiu o Grêmio por anos contra o Internacional. Então, de repente, o Renato sabe o caminho das pedras. Então, é isso, galera. É jogo decisivo para o Fluminense, é vencer ou vencer. A escalação que eu dei é uma incógnita, né? Ele pode vir com o Cano, pode vir com o Everaldo, ele pode vir com o Lima, pode vir com o Hércules, enfim. O Renato pode fazer 1001 escalações, a gente realmente não sabe o que passa na cabeça do Renato. Só espero que as opções que ele fizer amanhã sejam acertadas e que ele consiga trazer uma vitória aqui para o Rio. E a gente também consiga vencer o Grêmio no sábado para a gente poder respirar um pouco e esperar as contratações para encorpar um pouco esse time, tá? É isso que eu tenho para dizer. É preciso que o presidente do Fluminense acorde e contrate o mais rápido possível. Não é hora de poupar dinheiro, tá? Se a gente ganhou milhões, é hora de a gente gastar um pouco desse dinheiro em prol do time. A gente precisa de um zagueiro. Eu acho que o Nino seria uma boa. A gente precisa de um jogador jovem, rápido, e o Inestrosa pode ser esse jogador. E a gente precisa do Lucas Ribeiro ali no meio para tentar articular mais as jogadas, né? Porque a gente não tem mais esse articulador. Então, de repente, já que o Fluminense não tem dinheiro para trazer um Roger Guedes, um jogador mais caro e mais técnico, que sejam pelo menos jogadores pontuais, que ajudem o clube e não sejam uma aposta. Nino é um jogador pontual na zaga. O Inestrosa, eu acho que é um bom jogador para jogar ali no lado direito, em vez do Vitinho. E o Lucas Ribeiro ali no meio para dar uma arrumação melhor a esse meio campo, tá? É isso, galera. Peço a galera que se inscreva, que deixe o like. E amanhã a gente está junto aqui novamente falando de Fluminense. Quem puder hypar o vídeo vai ajudar bastante também o canal, tá bom? Abraço a todos, saudações, e amanhã a gente vai comentar tudo sobre a partida, lance após lance, e vai comentar tudo aqui com vocês. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Saudações tricolores.